Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes, seja bem-vindo ao nosso canal central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar de um dos REITs que eu não tenho na carteira, né? Mas é um dos maiores de apartamento nos Estados Unidos. O Avalon Bay, código de negociação dele AVB. Mas antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo e se inscreva. Bem, quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente precisa entender é o risco que a gente está se expondo ao REIT que a gente está comprando ali no home broker, né? Não é só porque ele teve uma rentabilidade ultimamente que ele vai continuar tendo, e a gente tem que entender também os riscos dele, né? E um dos riscos que existiu e ainda existe em se expor aos REITs, principalmente aos residenciais, é o risco de intervenção estatal, né? Apesar dos Estados Unidos ser um país tido como liberal, mas a gente tem que lembrar que até agosto agora de 2021 existe uma moratória nos Estados Unidos, feita aí pelo governo federal, onde não se podia retirar ali os inquilinos que estavam com os aluguéis atrasados. E isso gerou ali uma série de problemas, né? Porque muitos donos de prédios, bem como os REITs, eles acabavam tendo ali os seus aluguéis atrasados, acabavam tendo a inadimplência mais elevada e com isso eles não conseguiam, de certa forma, ali, manter nem mesmo a despesa operacional em alguns casos. Mas o que a gente está vendo agora é que desde o fim da moratória do despejo, agora em agosto de 2021, a taxa de reajuste dos aluguéis dos REITs, tanto de apartamento como para os REITs de single family, ela disparou, né? Você está vendo aqui na imagem, inclusive, como que nos últimos anos essa taxa vinha ali na média de 2% a 4%, mas com a demanda que existe hoje por residência nos Estados Unidos, a taxa de reajuste subiu muito. E é lógico, esses reajustes estão sendo muito acima da inflação. Vale lembrar que alguns estados, como é o caso, por exemplo, do Arizona, algumas cidades os reajustes estão ficando ali em torno de 30%. E isso é lógico, em algum momento esse crescimento vai ser repassado ali para o investidor, tanto na forma do crescimento quanto na forma dos dividendos. Mas o REIT que eu quero falar aqui hoje para vocês é o Avalon Bay. Ele é um dos maiores REITs aí, junto com o Active Residential, dentro do setor de multifamily ou apartamentos. O código de negociação dele é ABB. Esse REIT ele foi fundado em 1978 e desde 2007 ele faz parte do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele que é um dos poucos REITs, inclusive dentro do setor aí de multifamily, que tem uma classificação com nota de crédito A, né? Ou seja, é o REIT ali que tem grau de investimento. E ele é muito procurado pelo investidor, porque ele tem uma posição estratégica e seus prédios estão localizados ali dentro das maiores cidades dos Estados Unidos. Ele possui 275 comunidades espalhadas aí por 11 estados americanos, e inclusive também ali Washington DC, o Distrito de Colômbia. Tem mais de 80 mil apartamentos, ou seja, a gente vê o tamanho, né, a dimensão desse REIT, que ele é muito grande. E desses, mais de 6.500 estão em comunidades ali de desenvolvimento ou redesenvolvimento, onde o REIT está realocando seu capital e desenvolvendo ali novas comunidades. E como eu falei, ele é um REIT, para quem quer se expor nos Estados Unidos, tem que entender também que localização é um dos fatores chaves, né? Primeiro ponto, eu vou falar da localização macro aqui do Avalon Bay. O seu portfólio está localizado em grande parte ali na Califórnia. 20% da sua receita vem do sul da Califórnia, cerca de 16% ali do norte da Califórnia e outros 20% daquela região ali entre Nova York e Nova Jersey. Então a gente vê que o foco principal desse REIT é aquele mercado densamente povoado. E esses mercados densamente povoados, eles possuem estratégia interessante. Porque, como eu falei, um dos pontos que eu comentei no começo do vídeo é que a taxa de reajuste dos aluguéis estão muito altas, né? Mas isso depende muito da localização. Nesse mercado que a gente conhece como mercado primário, foi um dos que mais sofreu durante a pandemia na hora de realizar os seus reajustes ali. Por quê? As pessoas estavam saindo, né, indo para o home office, então elas estavam procurando casas e apartamentos em regiões mais baratas, onde elas tivessem um espaço maior e pagassem um aluguel menor. E com isso, na renovação dos contratos, REITs como Avalon Bay, Active Residential, Essex Property, eles se viram obrigados a dar desconto, inclusive, para poder manter ali a taxa de ocupação dos seus imóveis. Mas, mais do que essa localização macro nos Estados Unidos, a gente tem que entender um pouco a estratégia do REIT Avalon Bay.
Ele que, dentro dessa diversificação, ele busca captar os diversos momentos ali e as diversas fases da vida das pessoas mesmo que estão habitando nessas comunidades. E com isso, ele classifica em 3 categorias principais as comunidades onde ele busca desenvolver o seu portfólio. A primeira comunidade que eu quero comentar aqui para vocês é a AVA, AVA. Ela é mais focada naquelas pessoas ali solteiras ou casal que é recém-casado, mas que tem uma renda familiar muito alta. Inclusive, os aluguéis do AVA são os mais altos, né, em torno ali de $2.600 por mês. Com isso, ele oferece uma série de vantagens ali, né? Como Wi-Fi, estação de carregamento, né? Aqueles patinetes elétricos, você pode ali, inclusive do seu smartphone, controlar a temperatura do seu apartamento. Então isso busca captar aqueles jovens que tem hoje, que estão entrando no mercado, principalmente nas Big Techs, né? A gente olha ali falando da Califórnia, daquela região de Nova York, pessoas que trabalham no mercado financeiro e que conseguem ter uma renda familiar bem superior, e com isso o REIT não tem tanto problema nesses momentos de crise, né? Com esse portfólio que é o portfólio de AVA. A sua segunda estratégia é através do seu portfólio chamado ali Avalon. Avalon, ele tem ali um preço médio um pouquinho menor, mas também é uma marca um pouco mais luxuosa, né? Os aluguéis giram ali em torno de $2.500 e ele busca captar de novo esse público mais jovem, mas que busca muita facilidade, que seria aqueles condomínios clubes, né? Onde você tem cinema, você tem piscina, você tem todas as comodidades para que você não precise sair dali, né? Restaurante. Então é mais voltado para esse público ali que também tem uma renda um pouco mais alta, mas que é um pouco diferente ali do público de AVA. E a sua terceira estratégia é através do seu portfólio chamado ali Eaves by Avalon. O aluguel médio desse portfólio gira em torno de $2.000 a $2.100. Ele é mais suburbano, não é tão focado ali no centro das cidades. E a principal característica dele é para aquela população que busca ali realmente está mais preocupada com o preço, né? Então busca um aluguel um pouco mais reduzido ali, mas também essa é uma das principais qualidades ali de Avalon Bay, que é oferecer um portfólio de qualidade para que ele consiga atrair inquilinos ali que tem um grau ali, que tem um pouco mais com a renda um pouco maior, né? E no caso de Eaves by Avalon, o seu portfólio fica localizado principalmente naquela região suburbana ali, como eu falei, para pessoas que têm uma renda um pouco menor, mas que também consigam pagar esses aluguéis ali na faixa de $2.000, que mesmo para o padrão americano não é baixo. Mas novamente, como eu falei, por que eu não tenho um Avalon Bay no meu portfólio, né? Pessoal? Porque a Avalon Bay, apesar de tudo, ele é um dos REITs que ele vem sofrendo muito, não é só de agora, tá? Porque essa região ali de mercado primário, ela, apesar dela oferecer essa característica que é reajuste de aluguéis ao longo do tempo muito alto, em virtude dos novos ventos que se aproxima, a tendência é que as pessoas busquem regiões suburbanas e imóveis que ofereçam características ali, como eu comentei de AVA, por exemplo, né? E novamente, eu venho comentar aqui porque é um dos motivos aqui que eu não tenho Avalon Bay no meu portfólio, né? A Avalon Bay ele é muito dependente dessa região suburbana e existe uma barreira de entrada muito grande para a construção de novos imóveis. Isso, por um lado, é um ponto positivo ali para a AVB, mas também um ponto negativo, porque é difícil ele desenvolver novos portfólios. Ele é um REIT muito mais dependente ali desse crescimento através de reajuste dos aluguéis. E nós vimos aí durante a pandemia que isso é uma faca de dois gumes, né? Em um momento de alta como a gente está vivendo agora, a tendência é que esse REIT performe bem, mas em um momento de queda, a tendência é que ele tem que oferecer ali, inclusive desconto para que seu portfólio mantenha uma taxa de ocupação mais elevada. E é isso que aconteceu durante o ano de 2021. O REIT, para não mudar muito o seu perfil de investimento ali, se endividar demais, ele precisou vender em torno de 230 propriedades para poder se capitalizar. Isso gerou ali em torno de $72 milhões ali, de receita oriunda ali da venda desses imóveis. E como eu falei, um dos pontos principais ao olharmos um REIT é o seu perfil de dívida. No caso de AVB, ele tem ali o LTV, que é a métrica que nós chamamos aqui de Loan to Value, em torno de 25%, né? Isso porque ele tem uma dívida total de 8 bilhões e o seu market cap chega ali em torno de $22 bilhões. E é por isso que o REIT optou ali por vender parte das suas propriedades para poder se capitalizar e evitar mais esse endividamento ali e mudar o seu perfil, né? Inclusive
para que ele não perdesse ali a sua nota de crédito A. Isso influencia muito no seu custo de capital e na capacidade do REIT crescer. Inclusive, no gráfico que você está vendo agora, mostra a receita de AVB, né? Ele é um REIT que vinha crescendo a receita, mas a gente observa que nos últimos anos ali, ele perdeu muito aquela potência de continuar crescendo a receita, porque o seu portfólio estava muito focado nessas regiões em que as pessoas tinham uma renda alta, né? E vale lembrar que existe ali, inclusive, uma diferenciação de idade, de faixa etária, para cada tipo de imóvel, de apartamento. A tendência natural é que as pessoas, ao se casarem, né, nos Estados Unidos, terem seus filhos, elas procurem até uma casa no subúrbio e migrem para aqueles imóveis ali de single family. Por isso que a AVB ele tem um portfólio ali que gira muito o inquilino ao longo do tempo. E a receita dele caiu muito durante o ano de 2020, em virtude, lógico, da pandemia e da renovação dos seus contratos, que no momento de renovar o contrato, o REIT se viu obrigado ali a baixar os valores para poder manter a sua taxa de ocupação e com isso a receita sofreu bastante. E outro ponto, né? Quando eu procuro pessoalmente ali um REIT para compor meu portfólio, um dos pontos principais é que o REIT ele vence o mercado ao longo do tempo, porque senão não faz tanto sentido eu deixar um ETF como VNQ em busca de um REIT. No gráfico que você está vendo agora, mostra que a AVB nos últimos 10 anos, ele performou ali em torno de 128%, retornou para o investidor, contra 198% ali do VNQ. Isso em grande parte porque o seu portfólio ele é muito dependente desse crescimento através do reajuste dos aluguéis, e ele acabou não oferecendo um retorno tão expressivo e que performasse melhor do que o VNQ nesse tempo aqui que a gente analisou. E ele vinha conseguindo também elevar o seu FFO, né, o seu FFO por ação. Essa é uma das métricas que a gente usa, em vez de usar aqui o lucro, né? Vou explicar depois aí, posteriormente um vídeo, a importância de nós olharmos para o FFO e não para o lucro de um REIT. E no caso aqui de AVB, a gente vê que o FFO vinha crescendo e, novamente, na pandemia ele acabou caindo, porque grande parte do seu portfólio, principalmente na Califórnia, foi o que mais sofreu ali com a queda nos valores dos aluguéis. Mas eu não estou aqui para falar só mal do REIT, né? Vamos falar também um ponto positivo aqui que a gente tem nele. Esse REIT, desde a pandemia, ele já conseguiu reajustar ali a taxa de seus aluguéis em 20%. Mas isso é uma métrica que pode ser muito distorcida, né? Porque a gente, como eu falei, a pandemia caiu muito ali a taxa de seus aluguéis e hoje a gente vê que ali comparado com 2020, os reajustes foram de 20%. Mas quando a gente compara o período pré-pandêmico lá em 2019, ele ainda está conseguindo ali entregar um crescimento de 8% nos seus aluguéis, o que é bem interessante para um REIT de apartamento. Mas o mais importante do que isso é a gente entender, eu já expliquei aqui durante todo o vídeo como o REIT se posiciona em relação geograficamente nos Estados Unidos e como ele busca captar as diferentes faixas etárias e renda da população ali nesses locais onde se tem ali uma alta taxa de emprego, salários mais altos. E o que acontece hoje é que a AVB, como eu expliquei, ele está vendendo parte do seu portfólio, já vendeu 238 comunidades e hoje ele está migrando ali em direção principalmente ao Texas e ao estado da Carolina do Norte, que são estados que estão em franco crescimento. Então isso é um ponto muito positivo para a Avalon Bay, que pode oferecer um retorno aí superior nos próximos anos, superando talvez o VNQ. Mas isso é lógico, isso depende muito ali do perfil de endividamento do REIT. Hoje é claro, isso depende ali do REIT manter um LTV um pouco mais baixo, do seu perfil de endividamento não mudar muito e da taxa de crescimento dos seus aluguéis serem superior à média do mercado. Dos mercados em que a Avalon Bay está posicionado hoje, o que a gente vê é que essa taxa de crescimento dos aluguéis ainda não acompanha outras regiões dos Estados Unidos. Mas o seu posicionamento hoje no Texas e na Carolina do Norte pode influenciar muito aí no futuro próximo. Quem sabe a Avalon Bay vem fazer parte aí do meu portfólio, né? Se você gostou desse vídeo aqui, clique no botão abaixo, se inscreva, compartilhe, né? E fale aí, você tem Avalon Bay no seu portfólio? Você tem algum outro REIT de apartamento? E por que você adquiriu ele, né? Um abraço e até a próxima.